Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e irmãs, o mistério pascal da liturgia do terceiro domingo da Quaresma nos motiva a contemplar o novo culto e o novo mandamento. E o evangelho desta liturgia está em João capítulo 2, versículos de 12 a 25. Sobre o novo culto, o evangelista João nos apresenta Jesus como templo vivo, onde há o culto verdadeiro, a igreja. Já o novo mandamento, o ponto de partida é a antiga aliança como percurso para que todos pudessem andar de acordo com a vontade divina, não como uma imposição, mas como cuidado carinhoso de um Deus que ama o seu povo e quer que viva no amor e na obediência à sua vontade. Refletindo sobre o novo mandamento, vemos na primeira leitura que Deus faz memória da sua ação salvadora que libertou o povo da casa da escravidão e que tem uma história na caminhada de seu povo. Os mandamentos são como os sinais de trânsito que orientam sobre o limite da velocidade e o percurso. Ao desobedecê-los, poderemos causar um desastre e até a morte dos envolvidos e de inocentes. No caso dos mandamentos, desobedecê-los poderá significar a perdição da alma. É Jesus quem nos apresenta a lei maior, o amor. O amor que se direciona ao outro. E amar o outro não é apenas não matar, não trair, não roubar, não ser falso, mas sim, também, defender a sua vida, lutar pela justiça em seu favor. O evangelista nos apresenta Jesus expulsando os vendedores do templo. Haviam, em função da celebração da Páscoa, muitos peregrinos de toda Israel e também do estrangeiro. São pessoas que durante muito tempo juntaram dinheiro para ir prestar o culto a Deus. No templo, Deus habita. Ali existem os sacerdotes que aconselham os peregrinos, mas também há os que ganham muito dinheiro explorando os pobres com a venda dos animais para o sacrifício e com o câmbio das moedas oficiais para serem colocadas nos cofres do templo e comprar as vítimas para o sacrifício. É nesse contexto que Jesus percebe que o lugar onde Deus deve ser adorado em espírito e verdade está sendo profanado pela corrupção e exploração realizada pelas próprias lideranças da religião. A casa de Deus não é um lugar de comércio e exploração. O ambiente do culto ao Senhor, do Senhor Deus, que caminhou com seu povo, é o lugar do sacrifício verdadeiro e da oração que sobe aos céus. Quando vamos à missa, devemos abrir o nosso coração para o mandamento novo e, com isso, toque a nossa alma para que fiquemos cada vez mais perto dele. E que, após a missa, possamos ter uma relação sadia com os bens materiais, sabendo que o desemprego e o consequente sofrimento são formas contemporâneas de ação dos vendilhões. A segunda frase de Jesus, a mais importante falada diante da pergunta dos judeus. Que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhes Jesus: Destruí este santuário, em 3 dias eu o levantarei. Ninguém entendeu tais palavras. Inclusive os discípulos só entenderam após a ressurreição. Nós formamos a igreja, corpo místico de Cristo, templo vivo de Deus, onde habita o Espírito Santo. Quando nos dirigimos à igreja de pedra, devemos sempre pensar: nós somos o sentido maior
do verdadeiro culto, porque nos reunimos em Cristo, com Cristo e por Cristo, livres das explorações e corrupções humanas. Os cristãos são os que seguem a Cristo em espírito e verdade. Não devem pensar como os judeus do tempo de Jesus. Eles esperavam um rei poderoso, prepotente, milagreiro e rico. Por isso, a crucificação de Jesus para eles é escândalo. Quanto aos gregos, que confiavam na sabedoria humana, a razão era tudo para eles, e a morte de Jesus não se enquadra dentro de nenhuma lógica humana. Por isso é uma autêntica loucura. Que a nossa oração e o nosso culto sejam autênticos e que a Eucaristia nos fortifique a vivermos como verdadeiros adoradores de Deus. E neste ano em que a campanha da fraternidade nos motiva sobre a paz, o diálogo e o compromisso de amor, sejamos testemunhas do amor, do diálogo e do acolhimento ao irmão diferente. E vivamos a santidade no mundo como verdadeiros templos santos neste tempo quaresmal, quando devemos intensificar a prática da caridade, da oração e do jejum. Momento especial de poesia para esta liturgia. E a poesia para esse terceiro domingo da Quaresma traz como título Nós, Templos Santos. Somos templos do Senhor, moradas do divino amor, da verdade e sinceridade, sem nada de opressão, morada do amor e do perdão, templo da santa bondade. Somos templos do Senhor na vivência do temor, com um culto verdadeiro, sem a tal da falsidade, mas com a pura verdade e o entrega por inteiro. Somos templos do Senhor, vivendo fiel ardor pelos santos mandamentos, como setas definidas para proteger a vida livre de tantos tormentos. Somos templos do Senhor e da verdade esplendor, igreja, corpo vivo e santo, para firmes a encontrar o alimento do altar que alivia o nosso pranto. Somos templos do Senhor com a justiça a favor da verdade que liberta na missão do sumo bem, pois o Espírito nos mantém com a paz do Redentor. Templos da Eucaristia, nós, igreja de todo dia, que se nutre da união, festa da vida e do amor, que fortifica o ardor no encontro e comunhão. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, verdadeiro culto e portador do novo mandamento, ilumine o seu caminho.